é uma possível, um possível adiamento da entrega do relatório do novo marco fiscal para a semana que vem. O deputado Cláudio Cajado chegou a admitir que não sabe se vai conseguir realmente, de fato, entregar o relatório com o projeto do arcabouço fiscal até amanhã, que seria aí, o prazo previsto já anteriormente. De acordo com ele, o projeto ainda não está amarrado o suficiente para já ser concluído até a data de amanhã, apesar dele ter já dito ali em algumas entrevistas que está se esforçando ao máximo para conseguir fazer esta conclusão amanhã, mas ainda há uma possibilidade aberta ali de que realmente a entrega, o próprio relator acredita que esta entrega pode só ocorrer na semana que vem. Ponto muito importante, Felipe, que a gente tem aqui que ficar monitorando, afinal, há uma grande expectativa para se entender quais são as possíveis alterações que venham a acontecer no texto do arcabouço fiscal para depois ir a plenário. Só lembrando, Paula, que talvez não haja tanta necessidade de antecipar essa apresentação do relatório para essa semana, porque Arthur Lira ainda está em viagem, ainda está nos Estados Unidos, deve voltar até o fim da semana e, claro, poderia colocar em votação na semana que vem. O próprio relator, Cláudio Cajado, diz que apresentaria até amanhã, até na quinta-feira, se Arthur Lira tivesse esse compromisso de votar em plenário da Câmara na próxima terça-feira. Mas, aparentemente, como isso ainda não está muito ajustado entre os parlamentares, possivelmente o relatório poderia ser apresentado apenas na semana que vem e aí sim também na próxima semana ser votado. Inclusive, nessa situação, em relação a um possível adiamento, o relator esteve reunido no Palácio do Planalto ontem com ministros da Casa Civil Rui Costa, Alexandre Padilha das Relações Institucionais e também com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. O ministro Fernando Haddad, a gente lembra, está em viagem no Japão e não participou dessa conversa. Ao sair da reunião, Cláudio Cajado falou com jornalistas dizendo que não sabe se vai conseguir concluir tudo dentro do prazo previsto e que vai depender agora do retorno que o Palácio do Planalto for dar a ele sobre o projeto. Hoje, Cláudio Cajado tem reuniões com as bancadas da Câmara para finalizar o texto, que deve conter, inclusive, mudanças em relação à proposta inicial apresentada pelo Ministério da Fazenda. E, inclusive, aí o próprio relator, o Cláudio Cajado, ele descartou a possibilidade de incluir a responsabilização do presidente da República em caso de descumprimento das metas fiscais, como era, e como na atual legislação ainda sobre o teto de gastos, há sim essa possibilidade, é um crime em relação ao não cumprimento da meta, e aí isso foi retirado do texto. Havia uma grande expectativa se nesta alteração dentro do Congresso isso pudesse ser voltado atrás, ter ali sim o peso de uma responsabilidade, inclusive por parte do presidente Cláudio Cajado. Então, acredita que não deve ter nenhuma alteração em relação a isso e que, em caso de descumprimento dessas metas fiscais, como alguns integrantes, principalmente ali da oposição, pedem, ele afirmou não querer que nenhuma medida seja draconiana, como ele mesmo falou, e que essa gestão ali tenha, sim, metas factíveis, críveis de serem perseguidas e atingidas. Na visão do relator, uma punição ao governo pode gerar metas pouco ambiciosas. Pois é, Paula, é aquela situação, que inclusive deixa muito gestor entre a cruz e a espada, Se existe uma responsabilização por não cumprir a meta, então deixa a meta mais baixa para ser mais fácil de atingir, E aí não tem aquela ousadia, aquela possibilidade de ser um pouco mais agressivo em relação às metas. Então, o próprio relator Cláudio Cajado disse que seria uma medida de deixar até quase uma faca no pescoço do gestor para que ele coloque metas baixas, mais atingíveis, para conseguir atingi-las, obviamente, E claro que essa situação ainda poderia trazer outros tipos de consequências. Segundo Cláudio Cajado, caso haja qualquer tipo de punição ao gestor, vai ser a gestão pública que pode sofrer as consequências, porque, no fim das contas, salários poderiam ser congelados e isenções tributárias poderiam até mesmo ser revistas. O relator tem dito que os enforcements, que são aquelas medidas para obrigar o cumprimento da lei, ainda estão sendo analisados.
mas que não se pode punir a gestão pública caso a meta não seja cumprida.